Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar sem complicação como fazer um cálculo básico para fazer as suas peças em tricô. Se você já gostou e quer aprender a como fazer esse cálculo, clique em gostei e também compartilha pelo Facebook e WhatsApp. E se você ainda não é inscrito no canal e ama tricô assim como eu, clica no botão vermelho aqui embaixo e já se inscreve, é totalmente gratuito. Então vamos ao vídeo de hoje. Bom, eu fiz aqui uma amostra, só mesmo a nível de instrução para vocês, né? Se você quer saber mais sobre amostras, como fazer amostra, por que fazer as amostras e tudo mais, eu tenho um vídeo somente sobre amostra, eu vou deixar um link aqui no card para vocês. Esse ponto que eu fiz é um ponto super simples, eu fiz mais a nível de instrução. Aqui tem as instruções de como fazer esse ponto e também o gráfico. Normalmente os pontos, ele tem a multiplicidade, né? Por exemplo, normalmente na instrução vem, esse ponto é múltiplo de 2, 3, 4 ou assim por diante. Se você não tiver essa informação, você pode olhar no gráfico. Nesse caso, esse ponto é múltiplo de 3, o que significa que a cada 3 pontos eu vou repetir a sequência. Então, essa é uma informação importante para o nosso cálculo. E aí, para fazer o nosso cálculo, eu preciso de 3 informações. Primeiro, o tamanho da minha amostra. O ideal é que você faça a medida da amostra em 10 centímetros. Então, no meu caso, eu vou marcar aqui 10 centímetros. Essa amostra aqui eu fiz bem pequenininha, só para exemplo. Então, no caso de você fazer uma amostra, eu explico no vídeo, o ideal é você fazer uma amostra um pouquinho maior. Uma dica também para a amostra é que você faça de acordo com a instrução da receita, né? Na receita normalmente vai dizer como que a amostra deve ser feita. E no caso, o exemplo que eu estou dando aqui são para peças sobre medidas, para as peças que eu tenho ensinado aqui no canal, que você vai fazer o cálculo de acordo com o tamanho que você quer. Então, o que você poderia fazer? Marcar com alfinete o início e o final de 10 centímetros e contar. No meu caso, eu não vou marcar, mas eu vou contar de 3 em 3, porque esse ponto é múltiplo de 3. Então, começou aqui, eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 pontos em 10 centímetros. Eu vou anotar essa informação. Então, a minha amostra, eu tenho 17 pontos em 10 centímetros. O meu ponto, ele é múltiplo de 3. E aí o tamanho que eu quero, vamos imaginar que eu tô fazendo uma peça, eu vou fazer para uma peça simples, uma manta, que é uma peça reta, mas isso vale para qualquer ponto que você precisa calcular, por exemplo, das peças que eu ensino aqui no canal, que são sob medida. Vamos imaginar então que eu quero um tamanho de 120 centímetros. Eu quero uma manta com 120 centímetros. E aí agora o que eu vou fazer é, com base nessas informações que eu anotei, é fazer uma regra de 3. Como é a regra de 3? Eu preciso achar o valor P, que é o número de pontos que eu vou trabalhar. As informações que eu tenho são que eu tenho 17 pontos, que está para 10 centímetros. Outra informação que eu tenho é a quantidade de centímetros que eu quero. Então, o que eu vou fazer é colocar o 120 exatamente embaixo do 10, porque eles são da mesma unidade de medida. E aqui eu vou colocar o P, que é o valor que eu quero encontrar, que é o meu número de pontos. Dessa forma, a regra de 3, eu multiplico o cruzado. Eu vou fazer um X com setinhas. E eu vou multiplicar 17 vezes 20, 10 vezes P. Então, 10P é igual a 17 vezes 120. E aí eu vou pegar a minha calculadora e vou fazer a conta. 17 vezes 120 é 2040. Então, 10P é igual a 2040. Esse 10 que estava multiplicando passa para lá dividindo. P é igual a 240 dividido por 10, que eu também posso fazer essa conta na calculadora. E o valor é 204.
Esse valor eu vou chegar aqui e eu vou anotar 204 pontos. E agora, o que eu preciso confirmar é o múltiplo desse ponto. Eu preciso confirmar se 204 pontos é múltiplo de 3. Então, eu vou pegar 204 e vou dividir por 3. Pega a minha calculadora, 204 dividido por 3, 68. Então, isso significa que eu vou repetir 68 vezes o meu ponto fantasia e eu consigo trabalhar com 204 pontos para chegar no 1,20 m ou 120 centímetros. Eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma amostra de 13 pontos em 10 centímetros. O ponto que eu vou trabalhar, ele é múltiplo de 7 mais 1 e eu quero que a minha peça tenha 80 centímetros. Então, como que eu vou fazer essa conta? A primeira coisa, né, eu preciso achar o número de pontos. Então, eu preciso saber o valor de P. Eu tenho que, em 13 pontos, eu tenho 10 centímetros. E eu quero 80. Centímetro embaixo de centímetro e aqui ponto embaixo de ponto. Vou multiplicar cruzado. Aí agora dessa vez eu já vou fazer a conta mais rapidinha. Eu vou fazer 13 vezes 80, que é 1040. Então, 10P é igual a 1040. E aí, como termina em zero, eu posso simplesmente cortar esse zero, ou eu vou fazer a divisão e vou chegar em 104. Então, P é igual a 104. Agora eu preciso saber sobre os múltiplos. O meu ponto ele é múltiplo de 7 mais 1. Então, eu vou fazer 104 dividido por 7. Deu 14,8 e etc. Como, nesse caso, deu um valor quebrado, eu vou arredondar. Se fosse abaixo de 14,5, eu arredondaria para baixo. Se fosse acima, eu arredondaria para cima. Então, eu vou arredondar para cima. Então, ao invés de 14, eu vou anotar 15. Então, vão ser 15 vezes que eu vou repetir o meu ponto fantasia. E aí, 15 vezes 7... que é o múltiplo do meu ponto, eu tenho 105. 15 vezes 7 é igual a 105. Porém, tem esse mais 1, e esse mais 1 eu vou fazer só nesse final. 105 mais 1, o resultado final é 106. Então, o número de pontos que eu vou colocar na agulha é 106. Eu vou repetir 15 vezes o meu ponto fantasia mais 1. Eu estou disponibilizando uma ferramenta que vai fazer exatamente esse cálculo para você. Então, se você tem alguma dificuldade com cálculo, não quer ter que fazer essa conta, entra no meu site, o link está aqui embaixo, salva esse link, compartilha também com todo mundo, para você não ter mais que fazer conta. E lá, o que você vai precisar passar são essas informações, que é a sua amostra, o múltiplo, qual a multiplicidade desse ponto e o tamanho. Bom, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo vídeo!